Fala isso num tom de brincadeira, do mesmo jeito que o Pirula fala que ele tem um preço. Porque a gente já recebeu proposta de um excelente dinheiro para fazer propaganda de bet. Então a gente já recebeu propostas que permitiriam, por exemplo, o Pirula mora de aluguel, permitiriam o Pirula comprar um apartamento em São Paulo em 1 ano. A gente já negou propostas que, cara, se a gente abrisse os números para vocês, não sei se vocês negariam. Sabe quanto que eu fui oferecido já pra divulgar? No papo reto mesmo. No papo reto? 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? E eu recusei. 50 milhões, É mesmo? Eu sou grande. Não, eu sou você é grande. enorme. Repetir a frase. Imagina você conseguir uma grana que em 1 ano você compra um apartamento em São Paulo, que é um dos mercados mais caros do Brasil, quitado. Não lembro quanto que foi agora, mas tipo assim, eu acho que era pra divulgar o bagulho por uns 3, 4 meses, pra ganhar, acho que 900 mil. Aí eu pensei, tipo assim, eu já achava paia divulgar cassino. Só que acima de tudo, não acima de tudo, em segundo lugar, o paia tá em primeiro. Orochinho, Opa, Blaze, a casa de apostas Blaze. é verdade que você foi ofertado 900 mil reais para contribuir com a casa? Sim. Eu teria aceito se eu não achasse que o ser humano é tão burro a ponto de ir lá, só porque eu divulguei o negócio, ir lá e colocar o dinheiro dele lá. Se as pessoas fossem mais inteligentes, eu teria 900 mil reais na conta agora. E a gente já negou essa proposta, porque a gente não é hipócrita. Então é só brincadeira. Isso assim, ó, eu posso até falar de valores. Ofereceram pra gente uma vez, começaram uma conversa no 3 Elementos, que eram de uma proposta, não vou falar o nome da empresa, de 40 mil reais por episódio. 40 mil reais por episódio, 3 episódios por semana, são 120 mil reais por semana. Se são 4 semanas, era uma proposta de 500 mil reais por mês no 3 Elementos. Era essa a proposta. Tem influenciadores muito maiores que a gente que ganham 100 mil reais por postagem no Instagram. É esse nível de grana que a gente está falando. Então a gente está falando de uma proposta de 3 Elementos ganhar por mês, só de um patrocinador, 500 mil reais por mês. Agora imagina o quanto o Neymar não ganha para fazer proposta de bet. Então você estava falando de um cara que ganha 100 mil reais por mês para fazer 100 mil reais para fazer uma postagem no Instagram. Esse cara não nega por isso. É por isso que o cara anda de McLaren. É por isso que o cara anda de Ferrari. Tá cada vez mais difícil ser brasileiro, né? E viver nesse circo aqui. Salve mais uma vez, Macandal na voz. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar me assistindo, tá bom? Fiquei um tempo aí sem gravar. Espero que vocês me perdoem. Quero voltar com um tema que está em voga, que eu acho bastante importante a gente falar, que é sobre a CPI das bets e um comportamento meio que infantilizado que está tendo a sociedade, né? E meio que um surto coletivo, né? As pessoas não ligarem tanto, ou as pessoas ligarem pouco, ou algo assim do tipo, né? E aí eu queria dividir em tópicos o vídeo de hoje. Queria explicar para vocês o que é uma CPI, de maneira básica, o que são as bets, separar as bets, né? Entre, tipo, o que é uma Mega Sena é diferente de uma bet tipo tigrinho, caça-níquel, e ela é diferente de uma bet esportiva, por exemplo. E queria também dividir com vocês a ideia das táticas da Virgínia, porque ela foi realmente genial na CPI, mesmo que seja um genial nefasto. As táticas do governo e dos deputados, vereadores, senadores que estavam lá presentes, as consequências disso no futuro, por que a Bet ela paga tão bem, mesmo tendo um canal pequeno, né? Eu ainda sou enxurrado de proposições de bet, tanto de golpe como de não. Já houve, sim, algumas propostas de bet para mim, só que muito menores do que as outras. E por que, comparado a um outro produto, elas pagam mais? Um dilema moral no final do vídeo, que eu quero que vocês respondam nos comentários o que vocês acham. Então vamos embora, vamos direto pro vídeo. Primeira coisa que eu quero falar o que é uma CPI? Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito
que nada mais é do que você indiciar uma pessoa que está sendo investigada ou acusada de um crime de âmbito federal. Uma das CPIs muito famosas que tiveram foi a CPI da Covid, que foi tão palhaçada quanto. E não na nossa geração, né, mas na geração anterior, e a anterior da anterior, existe uma certa ideia de que as coisas funcionam quando existe uma CPI, um inquérito, um pedido de impeachment, que tipo, as pessoas que estão envolvidas nessa papagaiada, elas estão fazendo o sistema girar, as coisas estão acontecendo, e aí por essas coisas estarem acontecendo, os meus votos, as minhas perspectivas e até mesmo as minhas vontades estão sendo feitas no âmbito político. E a gente sabe que isso é uma puta de uma mentira, porque de coração, com a CPI que você viu, você acha que aconteceu alguma coisa relevante para a lei, para aquilo? Virginia fugiu de um monte de questões, eu não quero chegar nesse assunto, mas explicando. A CPI ela acontece dessa maneira, e a partir desses inquéritos, empresas são condenadas, normalmente a pagar multa, né? Nunca uma condenação penal. As pessoas que estão envolvidas são condenadas também a pagar multa ou algo assim do tipo. E fica por isso mesmo, pizza, zebra, seja lá o que você acha que deu, vida que segue. E aí, o que são as bets? Vamos ser bem franco aqui, né? Mega Sena é um tipo de bet. Uma bet da sorte. Por quê? São 60 números, você aposta em 6, a possibilidade de você ganhar é o 52 exponencial. O que significa isso? 52 não, 60 exponencial. Não, 54 exponencial, porque são 6 números, né? Então 54 vezes 51 vezes 50 vezes 49. Isso na conta dá em torno de 60 milhões de possibilidades. Então você tem uma possibilidade de 60 milhões. Isso é sorte. E ela é conferida pelo governo federal. O governo federal aposta sobre isso. E você aposta o seu dinheiro nessa sorte. Isso é uma bet exclusivamente sorte. Porque não existe um algoritmo, uma pegada que influencia nas decisões que você toma na sua vida dentro disso. A bet tipo tigrinho, tipo caça-níquel, o que ela é? Ela é um programa, um software de computador. Existe um algoritmo, e existe um algoritmo relacionado à jogabilidade, que normalmente é muito infantilizada, e ao mesmo tempo existe um algoritmo que faz você ganhar e você perder. Obviamente, você perder está muito mais atrelado ao lucro da empresa do tigrinho do que você ganhar. Você ganhar, eu reforço o vício. Só que esse ganho está em torno de 25% a 30%. Os outros 70%, 85%, é lucro da empresa. E aqui a gente já responde um bate-pronto logo. Como o bet enriquece? Bet enriquece justamente com as perdas das pessoas. As pessoas perdem dinheiro nas bets, e por elas perderem nas bets por causa desse algoritmo, a bet lucra. Não existe um produto físico, só existe um sonho. Beleza. E bet de aposta que é tão famosa, né, por ela ser mais inteligente. Existem pessoas tirando 100 mil, 200 mil reais, vivendo de renda por causa de aposta esportiva. Ela também é um algoritmo, um software criado para poder você investir o seu dinheiro. Só que a dinâmica dela, em vez de um algoritmo de perda, que é o caça-níquel, ela é colocado mais variáveis como um jogo esportivo. O que existe num jogo de futebol, por exemplo? Jogadores que vão mudando a cada jogo, o clima, o campo, a torcida majoritária dentro do campo, o histórico do time naquele momento. Então tudo está relacionado a esse ponto. Então esse ponto ele está relacionado a inúmeras partes que envolvem o que eles chamam de odds. Esses odds são os números que são multiplicados para te dar ganho. Normalmente, quando você assiste um jogo de futebol, aparece, a gente está pagando
1,15, 0,80 para o jogador X. Esse odds nada mais é do que uma porcentagem do algoritmo que ele fez a conta de tudo que foi arrecadado, junto com o lucro da empresa, somado também a parte de poder dar de 25% a 30% em prêmios, para novamente continuar o vício. Então, a gente tem algumas coisas já pré-estabelecidas. E que são coisas pré-estabelecidas? Que CPI é um inquérito, as bets é um produto eletrônico e que para a bet lucrar, ela precisa da perda das pessoas. Então, quanto mais as pessoas perdem, mais elas vão acumulando dinheiro e com esse acúmulo de dinheiro, elas vão lucrando e investindo mais. Isso uma bet só, né? Imagina quantas bets tem no Brasil atualmente. Aí, a gente chega agora uma pergunta polêmica. Quanto as bets faturam? As bets faturam muito dinheiro mesmo. As bets, elas são relacionadas em torno de 68 a 70 bilhões de reais arrecadados nos últimos anos. Um método histórico, né? Uma perspectiva histórica de uma empresa que começou a ser usada como apoio faz pouco tempo, muito pouco tempo. Então, as bets, elas são relacionadas a isso. É uma empresa que lucra excessivamente com a ideia de perda de seus apostadores. E agora, quais foram as táticas que a Virginia utilizou dentro do seu escopo, né? Que prova que ela tem uma assessoria muito bem estabilizada, que o dinheiro pode comprar para poder participar da CPI. Uma imagem infantilizada. Quanto mais infantilizada, mais medrosa, mais com necessidade de proteção, mais feminina estava a imagem da Virginia, mais ela conseguiu o apoio que ela queria. A tietagem a rodo, as posições que ela queria de poder ter o direito de ficar calada para as perguntas que eram comprometedoras tanto para ela quanto a empresa que a patrocinou, e um cinismo que realmente só artista tem. E por que eu digo isso? Porque foi impressionante como ela se comportou de maneira cínica. Ela se comportou de uma maneira muito cínica. E cada passo dela era milimetricamente calculado. A parte do canudo lá, que ela chupou o microfone, aquilo ali é extremamente cinismo, teatro. Você olha para um cara, ou alguém, uma pessoa por detrás da câmera, mexe no cabelo e faz a ação. Quando você passa por um constrangimento na sua vida, ou uma situação que te traz vergonha alheia, você não vai de maneira nenhuma falar para alguma pessoa do seu lado que você fez a papagaiada, para as pessoas rirem de você. Você vai com certeza tentar evitar esse assunto o máximo na hora, porque você está com vergonha. Você não fala para ninguém. Então, teve alguns exemplos. As táticas da Virginia foram muito bem estruturadas. E isso prova muito que ela tem um comportamento de uma assessoria muito bem estruturada. E a tática dos governantes? Parceiro, o que menos foi dedicado ali foi trazer informações para que somassem a CPI. Ali foi somado só os próximos eleitores. Talvez você não saiba, né? Acho que é bom deixar claro isso no vídeo. Virginia é uma influencer digital extremamente grande. Ela tem 53 milhões de seguidores. Se você acha esse número pequeno, imagina 53 milhões de pessoas assistindo você. Não cabe no Maracanã. Não cabe numa... Então, imagina que é muita gente. Então, os políticos viram aquela forma de ter mais eleitores. Então você viu aquela tietagem toda, que eram futuros eleitores que estavam envolvidos lá
para serem conquistados, seguidos e tudo mais. Dos mais brandos até, esqueci o nome dela, né? A vereadora que foi incisiva com ela, depois no final falou que ia seguir ela no Instagram. Todos tiraram uma casquinha. E no final, Virgínia ainda saiu lucrando mais do que os outros, porque ela ainda deu desconto na WePink. E isso fez com que muitas coisas para ela fossem muito mais brandas do que para a maioria das pessoas. Continuando agora, ponto importante para falar. Por que as bets pagam tão bem? Bom, comparado a um produto digital, né? Um curso, um patrocínio da Insider, por exemplo. Acho que é meio óbvio que no Tigrinho você vende um sonho. Na bet, qualquer tipo de bet, você vende um sonho. Possibilidade de enriquecer. Você não vende algo tangível. Se você é patrocinado por uma empresa como a Insider, por exemplo, e você usa o meu cupom para comprar um produto, você recebe esse produto na sua casa. Mesmo que você não goste, ou que você se decepcione, o produto estará lá na sua casa, físico. Você vai poder tocar nele. O Tigrinho, ou qualquer outra bet, se você perder o seu sonho, você se decepcionar, a vida continua, irmão. Você não recebeu porra nenhuma. Você só vai receber se você ganhar. Se você ganhar. Eu já começo aí. Não existe custo com frete. Não existe custo com logística. Não existe custo de mão de obra. É um algoritmo. É um algoritmo que você coloca seu dinheiro, que é feito para você perder ele, e você perde. Então isso acumula muito mais riqueza, de maneira muito mais rápida, do que qualquer outro tipo de produto ou infoproduto. E aí, por isso eles têm cabedal para poder fazer apostas. Cabedal para fazer publi com qualquer pessoa. Então, a Bet ela paga caro exclusivamente por causa disso. Outro ponto importante. No começo do vídeo, eu coloquei que as pessoas que negaram, né? Globalogia, Orochinho, Felca, como exemplo. Foi 500 mil, 900 mil e 50 milhões de reais. Você negaria esse valor com o que você está passando agora na sua vida? O menor valor, que é o do Globalogia. 50 milhões cortados na sua conta para você fazer uma publicação, um story, uma parte do seu vídeo, colocar um logotipo lá, ou uma marca d'água. Durante um vídeo, você vai ganhar 500 mil reais por mês. Durante 3 meses. Isso mudaria a vida de qualquer pessoa atualmente. Não é só quem aposta, mas quem não aposta também está correndo atrás. Então é um dilema moral. Eu, nesse canal, vou ser sincero para vocês, eu pensaria muito se eu aceitaria ou não. É óbvio que a gente não quer pessoas viciadas, mas quem vai pensar em nós? A gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, confesso para vocês que hoje eu, Bruno Macandal, não tenho uma resposta se eu recebesse uma proposta, se esse vídeo viralizasse, e eu recebesse uma proposta. Eu não sei se eu ia pensar no lado moral ou no lado egoísta. E tecnicamente, vocês têm que entender isso. Que existem pessoas que não são tão grandes como a Virgínia, ou como o Felco, ou como o Orochinho. E elas são patrocinadas. Como eu disse, eu já recebi propostas de empresas, de bet, pedindo para eu fazer anúncios sobre elas. Só que eram valores muito pequenos. E eu não aceitei. E mesmo esse canal não me rendendo nada. Porque o número de visualização não cresce. E essas pessoas não aceitaram esses patrocínios. E aí, fica o dilema moral. Cabe muito mais a você, haterzinho da internet, ficar julgando essas pessoas porque elas aceitaram. Sendo que é uma pessoa, é um influencer pequeno, como essa menina que eu mostrei, ou um influencer grande, ou você no lugar dessas pessoas também faria a mesma coisa, ou algo assim do tipo. O que você faria? Então, um dilema moral que eu coloco aí pra você. Eu tenho certeza que a resposta da grande maioria é não, que aceitaria o dinheiro e foda-se. Mas eu queria que você respondesse aí, que você colocasse, moralmente falando, você estaria satisfeito em saber que as pessoas estão apostando, estão se endividando, e ela é um problema de saúde pública, né?
e as pessoas estão se endividando por causa disso, por causa de você, do seu cupom, ou para você, de boa, ficar com a mão suja de sangue. Vale a pena falar também que as bets, tecnicamente, ela é tratada como um vício de saúde pública. E qual que é o problema do vício em bet? Quando você fuma cigarro, ou quando você se masturba, o seu corpo responde para você sobre o seu vício. Normalmente o cara que se masturba muito, ele fala que ele não tem tempo, ou que ele tá fraco. Vários pontos de depressão sociológicas acontecem com o cara por causa dos efeitos cerebrais da dopamina. E ele sente isso no corpo. O corpo transmite isso para ele. Quando você fuma cigarro, o seu corpo sente isso. Você sente mais pesado, dificuldade para respirar, fadigado, você sobe uma escada e já fica cansado, o seu cheiro muda. O corpo responde a isso. Bet, aposta, não tem nada isso. Não tem nada que prova que você está viciado. Porque ela move algo que hoje é muito intangível para nós, que é o dinheiro. O dinheiro não está muito mais na sua conta bancária do que na sua mão, tirando certos casos à parte. 90% da população usa o dinheiro eletrônico. O dinheiro hoje, ele é uma espécie de moeda eletrônica, né? Ela está no banco lá. Não estou comparando com criptomoeda. Só estou falando que ela não é tangível. Igual era na época do meu pai, que ele ia lá, sacava, ele via o dinheiro. Então você não vê o dinheiro e não vê a plataforma. Então você não vê que está viciado. Você não vê que está perdido. Que está de maneira viciada realmente no tigrinho. E aí você ganha. É o abismo do caos. Quando você ganha, você percebe. É um ciclo vicioso. Porque aí você perde, ganha mais um pouquinho, você aposta tudo para recuperar o que perdeu, perde mais, e assim sucessivamente. Então esse vídeo é uma maneira para que você tenha um embate moral, filosófico sobre isso, de que o sistema público, hoje ele não funciona. Ele funciona somente para circo e para a ideia geral de votos, né? A ganância de mais dinheiro sempre. A Virgínia não se arrepende nem um pouco do que ela fez. E foda-se se você é viciado, se você não é e é seguidor dela. Que existem pessoas pequenas, que não só as vítimas da bet, mas pessoas que são patrocinadas e são pequenas. E que não tem outra alternativa. Porque a plataforma como o YouTube, o Instagram, o TikTok, vai pagar 50, 600 reais para a pessoa por um vídeo de 2 milhões de visualização, enquanto o tigrinho pode pagar 4 mil, 5 mil para fazer a pessoa pagar o aluguel dela. E mesmo assim ela ainda sofre o hate que a Virgínia deveria sofrer e as pessoas não conseguem. O que prova isso? Prova que não existe soluções simples a problemas complexos. E por mais que a grande mídia tente ao máximo fazer com que as pessoas pensem que a bet não é um problema, que existe uma infinidade de propaganda para você que a bet é da hora, é isso e tudo mais, a bet é um problema, uma pandemia nacional, um câncer na nossa sociedade. E a gente está sofrendo muito por causa disso. Não faz nem 5 anos que ela está no mercado, regularizada. Então, espero que você tenha pensado bem sobre isso. Se você joga, te desejo muita sorte. Espero que você perca seu dinheiro para você não ficar viciado. E que você reflita sobre esse vídeo. Comente. Me siga lá nas redes sociais, por favor. Falei sobre mais vídeos por isso. E é isso, forte abraço. Para finalizar o vídeo, eu queria propor que você refletisse, né? Que talvez a pessoa próxima a você, um colega, um amigo, esteja realmente viciado em bet. E que talvez essa pessoa precise muito de ajuda. E que talvez esse nosso ódio que a gente sente, né, sobre as bets, deveriam ser redirecionados a quem é o responsável por ela, aos seus criadores, aos seus beneficiadores, acionistas que lucram relacionado a isso. Fica com esses vídeos aí e me diz o que você acha nos comentários. Mínimo, pra ver quanto tempo eu vou perder esse dinheiro. O salário mínimo está em R$ 1.412, porque saiu uma notícia aqui que a estimativa indica que o valor total desembolsado passa de 68 bilhões
ao ano. Ok, um salário mínimo pra vocês verem o quão rápido isso acaba. E eu tenho esse dinheiro, mas muita gente aposta o dinheiro que não tem, arruinando a família e acabando até com a própria vida, literalmente. Então, não é brincadeira, é vício, é coisa séria. Eu tô fazendo esse vídeo pra você não ter que botar o seu dinheiro. Então, ajude a espalhar esse vídeo. 40 centavos. O que o Tigrinho me dá? Nada. Ganhei 48 centavos, hein? Modo turbo aqui. O que faz? Cada clique é 80 centavos. O Tigrinho está bolado, hein, galera? Pra quem quiser o meu cupom aí pra eu arruinar a vida de vocês. Mais 4 reais. 80 reais, hein, galera? Ganhamos, tomamos coragem. O pau cresce. Coragem. E foi embora. Muita gente não entende e influenciadores colaboram pra que muita gente continue não entendendo e se iludindo com essa merda. Não tá ganhando dinheiro com o Tigrinho, não tá gastando dinheiro com o Tigrinho, tá ganhando publi. Se jogasse mesmo, não divulgava. Porque ó o dinheiro indo embora. Ó, como ele joga na nossa mão. 400 reais. 600 reais. 20 minutos. Se você gastar 700 reais nas hot zone de... Não é puteiro, não. Joguinho de fliperama. Ontem eu fui pesquisar lives de Tigrinho e tinha o mesmo cara fazendo live em 10 canais diferentes. Pra jogar menos dinheiro. Gente, o vício não funciona assim. Pessoa mais desesperada perde mais rápido. Pessoa menos desesperada perde mais lento. Consegui fazer o Tigrinho gozar uma vez. Não funciona o vício, né? Tudo pode acontecer no próximo apertar de botão. Caralho, 650 não era isso, não. Estamos perdendo a coragem aqui, tá? Para de jogar, não dá pra ganhar. Vale mais a pena você comprar uma telecena que você se diverte o mês inteiro. Fiquei torto, não foi. Vai recuperar. Quem tá vendo esse vídeo se jogar no Tigrinho é idiota. Ilusão de ganho, na ilusão de diversão. Acabamos de perder todo o dinheiro, sobrou 2 centavos. E é assim que funciona o Tigrinho. Dinheiro indo embora. Você poderia se divertir muito mais com esse dinheiro com as pessoas que você gosta, sabe? Tipo, quantas pizzas a gente perdeu aqui com os amigos em casa? Em 1 hora. Agora me fala, quando você chama seus amigos pra ir na sua casa e pede 3 pizzas, quanto tempo eles ficam na sua casa? E o quanto você ganha? Não tem valor que você ganha. Vocês trocam informações, vocês se divertem, vocês dão gargalhada. Você ouve as suas amizades, elas te escutam e às vezes isso é um insight pra você mudar alguma coisa na sua vida. Tem ideias de mais diversões possíveis pra outros dias. E às vezes essas diversões são ir no parque ali passear com os cachorros. Sabe? Se divirta com seus amigos, essa é a real. Se divirta com as pessoas que você ama. Não bota dinheiro aqui. Esse vídeo que vocês vão ter aqui sobre esse assunto é de uma pessoa que já recebeu propostas, já leu contratos e não tem rabo preso com porra de casa de aposta nenhuma, porque eu nunca fechei, né? Tem muita gente que youtuber, muita gente que é influenciador, que vai falar sobre o assunto, mas fala com rabo preso pra caramba, porque não quer se comprometer ali com o Tigrinho que o cara fecha, porque também tá o bolso dele no meio. Aqui vamos falar a verdade como funciona. Essa suspeita de assinar um contrato por uma taxa de remuneração super de apostadores. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Todos os contratos de aposta, todos têm essa taxa inclusa. As pessoas que falam, como assim, eu não sabia, eu não li, eu não fiz, eu não falei, eu não tinha visto, foi a agência que me deu. Mentira. No contrato tá bem claro e é justamente o conceito do cupom. Quando você vai no Tigrinho e você bota o seu cupom, é justamente qual que é a função do cupom? Para a plataforma, para a casa de aposta traquear da onde que entrou aquele dinheiro, para distribuir para você 50% dos ganhos das perdas. A pessoa ganha o dinheiro, ela não te paga nada. A pessoa perde, ela te paga 50% do que ela perdeu pro influenciador. Ou seja, você tá literalmente ganhando dinheiro de sangue. Você tá literalmente ganhando dinheiro de perda. E não é perda de gente rica, não. É perda de gente ferrada que entra na aposta achando que vai ganhar dinheiro e melhorar de vida, tá? A sua mão fica cheia de sangue. Ele é foda, o DJ do baile sempre pepeca nova, ele é foda. Não aguento mais me sentir desse jeito. Eu tô desesperada. Eu não aguento mais. Olha, eu sei que não é legal divulgar essa merda aí. Eu tenho consciência, mano. Só que eu não tenho emprego. Eu não sou rica não, porra. Eu trabalho desde meus 14 anos como CLT. Aí eu venho pra internet, não tem publicidade que vai me pagar dinheiro. Todo mundo só quer publicidade em troca de serviço, em troca de produto. Aí como que eu pago meu aluguel? Como que eu pago a compra de casa? Vocês é maluco? Mano, que raiva, para de tacar hate em mim, mano. Tem gente falando aí que eu tô você tá se orgulhando de fazer parte do tráfico humano? Que porra é essa, caralho? Mano, eu não tô aguentando mais, meu peito tá dilacerado. Eu não tô aguentando mais. Ai, eu acho que eu vou sair da bosta da internet, mano, é isso. Vou sair dessa bosta. Eu nunca fui ambiciosa de achar, eu vou largar meu trabalho e vou viver da internet. Mano, eu tava trabalhando, eu fui demitida, mano, entendeu? Eu tava trabalhando, tava aprendendo ainda como que era, como que as pessoas ganham dinheiro aqui, como que ganha dinheiro no TikTok, mas não é assim, mano. Eu recebi no TikTok agora $50. É pra eu pagar meu aluguel com esse dinheiro? É isso que vocês acham que eu tenho que fazer? Aí vocês falam, você não precisa disso. Vocês sabem da minha realidade? Vocês sabem? E eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, eu não passo fome, não. Sabe, eu me desenrolei muito bem até agora, 29 anos, eu me desenrolei muito bem. Eu saí cedo de casa, eu saí sozinha de casa muito cedo.
tá? Pra morar sozinha. Pergunta pra minha mãe se eu já pedi dinheiro a ela pra pagar meu aluguel, pra pagar minhas contas. Eu sempre trabalhei. Mano, vocês tiram a paz. Olha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais.